Nós saudamos a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Àqueles que estão acompanhando de uma maneira virtual, os saudamos também e desejamos que eles possam acompanhar o culto e prestar culto ao nosso Senhor juntamente conosco. Estamos contentes com a presença dos irmãos na casa de Deus. Aqui estaremos prestando culto ao nosso Senhor. Julgamos que o Senhor é digno e merecedor da nossa manifestação de culto. Gentilmente eu peço aos irmãos que se coloquem em pé. Nós vamos orar ao nosso Senhor. E vamos assim iniciar o culto que nós nos propomos a oferecer ao nosso Deus. Após a oração, o grupo de louvor já tem a palavra para nos conduzir à adoração cantada. Soberano Deus, nosso Pai, honra, glória e louvor sejam dados a Ti. Muito obrigado por tanto que tens feito em nosso favor. Muito obrigado por Tuas misericórdias que se renovam a cada amanhecer. Nesta hora, Senhor, quando nos propomos a Te oferecer um culto espiritual, nós Te pedimos, Pai, que Tu possas sondar o nosso coração, remover do nosso coração sentimentos que porventura tenham se alojado em nós e são contrários àquilo que Tu esperas que haja em nosso ser. Purifica-nos, Pai, e dá que tudo que façamos possa ser do Teu agrado nesta tarde e noite. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Convidamos com muito prazer os nossos irmãos, tanto aqueles que estão presentes, quanto aqueles que estão acompanhando pela nossa gravação, que cantem conosco os cânticos que nós separamos com muito amor para entoar no nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar cantando Grande Senhor e Ele Exaltado. Alturas nos céus, nas alturas dos céus, no profundo do mar, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o povo e nação. Todos num só clamor, louvando o Senhor por toda eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado. Grande Senhor.
Glória ao Senhor. Vamos cantar Vem Andar Comigo. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, mas o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Me encha de ti, em tua presença, quero transbordar do teu amor. Tipo como um selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti, Com tua presença, quero transbordar do teu amor. Tipo como um selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca Mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Glória a Deus. Vamos cantar a soberania do nosso Deus. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem.
soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Queiram assentar-se, meus irmãos. Provérbios capítulo 16, versículos de 1 a 3. É o texto que nós utilizaremos para esse momento de oração, momento de contrição. Livro dos Provérbios, capítulo 16, versículos de 1 a 3. Aqueles que estão acompanhando virtualmente, eu quero encorajá-los a terem consigo uma Bíblia para acompanharem, para meditarem juntamente conosco, não somente a leitura que nós mencionamos, como também as demais que faremos ao longo do culto. Provérbios capítulo 16, versículos de 1 a 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém. Esse texto fala muito ao meu coração. São versículos muito preciosos que conseguem entrar dentro do contexto da nossa própria vida. O texto fala a respeito
da possibilidade que o homem tem de fazer planos. Quem aqui nunca fez planos? Todos nós fazemos planos, não é? O coração do homem pode fazer planos, é legítimo ao homem fazer planos. Porém, nunca nos esqueçamos que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Porque os caminhos que nós percorremos longe do propósito de Deus são caminhos de perdição, são caminhos de destruição, longe do Senhor, não é? Por isso que no próprio livro de Provérbios diz assim: há caminhos que ao homem parece ser bom, perfeito, mas o fim é a perdição, o fim é a ruína. Primeira pergunta que eu fiz foi essa, né? Quem aqui nunca fez planos? Agora a segunda, né? Quem aqui nunca viu um dos seus planos irem de água abaixo? Todos nós, né? Eu planejei tanta coisa. Os meses que antecederam esse momento difícil de pandemia que nós vivemos, foram meses onde as pessoas fizeram muitos planos. Quantas viagens foram canceladas? Quantos planejamentos, quantos cursos, quantos congressos, quantos negócios tiveram que ser desfeitos? Porque o plano do homem está sujeito a ser modificado. A nossa compreensão é limitada. Por isso que o texto diz: a resposta certa dos lábios vem do Senhor, é dele que vem. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. É lógico. Você já tentou justificar aquilo que parece ser injustificável? A gente sempre encontra uma justificativa para algo, às vezes absurdo, que nós queremos realizar. Mas a gente encontra, porque todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos. Eu fiz isso porque, olha, eu quero legitimar, muitas vezes, um equívoco. Aí o texto diz: mas o Senhor pesa o espírito, Ele conhece as motivações, Ele conhece o íntimo. É de lá do coração que partem os caminhos da vida. E o Senhor é conhecedor do íntimo do Espírito. E o versículo 3 é o encorajamento, é um desafio. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia a Deus aquilo que você tem para realizar. Confia ao Senhor aquele sonho que porventura haja no seu coração, na sua mente. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Nesse momento, a Beatriz vai cantar um hino muito bonito. Nós sugerimos, pedimos a ela, ela aceitou o desafio e ela vai cantar esse hino. Não sei se é possível colocar a letra lá no telão. Né? Não deu certo não, né? Mas dá para a gente compreender, tá? Vamos ouvir esse hino. Eu gostaria que todos ouvissem assentados. Depois nós daremos a oportunidade de manifestação para nós. Tá aí, né, Josiane? Obrigado, querido. Depois nós estaremos dando oportunidade para o momento de oração. Nós vamos ouvir, então, esse belo hino. Choraste nas trevas da solidão, com o sol
Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o teu amor te salvar. Pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs e ao teu lado pra sempre Ele irá. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Glória a Deus. Só um instantinho, não precisa de palma agora não, por favor. Tá? Um momento de contrição. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Quantos gostariam de confiar ao Senhor as obras? Nós vamos ter esse momento de oração agora. Caso você tenha chegado a ter esse ambiente de culto trazendo consigo problemas que vão além das suas forças, e você deseja colocar-se diante do Senhor em oração. Se você vive essa condição, deseja colocar algo que vai além das suas forças diante do Senhor em oração, mesmo sem saber o motivo pelo qual você estará sinalizando para a igreja, nós queremos orar por você. Se você deseja ser alvo das nossas orações, você pode ficar em pé nesta hora. Caso queira, você poderá também se ajoelhar, e nós estaremos orando ao Senhor, clamando a Ele por sua vida. Se você deseja, pode assim fazê-lo nesse momento. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Soberano Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado pelo grande privilégio que temos de estarmos na tua casa, Senhor. E nesta hora, ó Deus, em momento de contrição, nós apresentamos a Ti, ó Deus, aquilo que arde em nosso peito, aquilo que arde em nosso coração. Nosso Senhor, sonda cada coração. Examina-nos profundamente, Senhor. Remove, ó Deus, sentimentos que são contrários à Tua vontade. E um dia se alojaram em nós, Pai. Nosso Deus, que Tu possas, Pai amado, estabelecer os Teus desígnios em nossas vidas, Pai. Ser com cada pessoa que ora se encontra em pé, Pai. Ser com cada pessoa que ora se encontra ajoelhada, Senhor. Tu sabes muito bem os motivos que levam o teu povo a se apresentar a Ti neste dia, Senhor.
Estende a tua mão, Pai. Consola aqueles que estão abatidos, Pai, entristecidos ou vivendo uma realidade de luto, Pai. Fortalece aqueles que estão enfraquecidos, Pai, pelas muitas lutas que têm enfrentado. Orienta aqueles que necessitam de orientação para a vida, Senhor. Necessitam tomar decisões, Pai. Que Tu possas, Pai amado, orientar. Nosso Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nós clamamos nesse instante, Senhor, pelo João Vitor. Nosso querido João Vitor França, ó Deus. Acabou de se submeter a uma cirurgia, ó Deus, ser com ele na recuperação, Pai. Para que ele plenamente possa se recuperar, Pai. Senhor, nós te pedimos pela dona Edna, ó Deus, a Dinha, irmã de Gil. Cuida da tua serva, Senhor. Abençoa, Pai amado. Nesse momento difícil, momento de fragilidade na saúde, Pai. Cuida dela. Nosso Deus, sê com o teu servo, nosso querido irmão Josimar e Mary France, que estão em viagem, Senhor. Cuida dos teus servos, Pai. Nosso Deus, abençoa nossa irmã Ivana, ó Deus. Restabelece a sua saúde, ó Deus. Cuida da tua serva. Senhor, sei com a nossa irmã Inesila, ó Deus, que se submeteu a um procedimento, ó Deus, que logo ela possa estar completamente recuperada, Pai. Nosso Senhor, nós te pedimos pelo Sérgio, filho da nossa irmã Sandra, ó Deus, recupera o teu servo, Senhor. Senhor, nós te pedimos pelo pequeno Lucas, o Lucas Torquato, ó Deus, que teve que se submeter a uma cirurgia ainda tão criança. Que logo ele se restabeleça completamente, Pai. Te pedimos, Pai amado, pelo Jorge, por sua família, ó Deus. Pois vivem o luto, ó Deus. Jorge perdeu uma irmã, ó Deus, ontem. Tem misericórdia, ó Pai. Senhor, cuida de nós, Pai. Cuida das nossas famílias, Pai. Dá-nos sabedoria e entendimento para que possamos fazer aquilo que corresponde à tua boa vontade na nossa vida, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Pai, e aperfeiçoa-nos para que possamos melhor te servir a cada dia. Oramos assim, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Queiram assentar-se, meus queridos irmãos em Jesus Cristo. Nós gostaríamos de, neste momento, atualizar os irmãos em relação às nossas atividades. Na terça-feira nós temos o nosso culto de doutrina e oração e daremos continuidade ao estudo na primeira carta de João e tem sido de grande edificação para as nossas vidas. Caso você não estude à noite, caso você não trabalhe à noite e reúna possibilidades, esteja conosco. Na terça-feira, às 20 horas, das 20 às 21 horas. Nós temos recebido o grupo de louvor, o grupo tem ensaiado aos domingos, às 15h30, e com muita alegria temos recebido. E eu gostaria de dizer que, se você deseja participar desse grupo, você deve falar com o Hugo, com a Marissa, com um dos líderes do grupo, e para fazer parte da escala. O ministério do louvor, da música, é um ministério de grande importância para a igreja. No domingo estamos sempre aqui, estamos sempre às 17 horas, de uma maneira provisória, no sentido de termos somente o domingo e a terça-feira. Falo isso porque a nossa intenção é a de, aos poucos, nós voltarmos com os grupos pequenos e nos lares, com estudos bíblicos. E isso é bem possível em alguns casos. Na última segunda-feira nós tivemos na casa do nosso irmão Tadeu. Foi tão bom, não é? E já visualizamos ali um lugar tão bom para nós termos estudos bíblicos. E assim também outras casas. E assim nós estaremos voltando aos estudos bíblicos nos lares,
porque isso serve de grande edificação, de grande crescimento espiritual para a igreja. Nós estamos muito contentes hoje por recebermos o nosso querido irmão Carlos, né? O Carlão é uma pessoa muito querida nossa, ele trouxe a Bia consigo, não é? Seja muito bem-vinda, Bia, que Deus abençoe a sua vida, que vocês se sintam bem aqui em nossa igreja. O Carlão é a segunda vez que vem, não é isso, Carlão? Carlão, para quem não lembra dele, ele foi o nosso construtor, tá certo? Dessa parte de baixo e também da casa pastoral. Nós somos muito gratos a Deus por sua vida, Carlão. Você é uma pessoa que priva do nosso respeito, da nossa admiração, do nosso carinho. Conte sempre conosco. Não sei se há mais algum visitante. Acredito que não é? O restante é da igreja mesmo. Hoje nós estamos sentindo falta de alguns irmãos, conforme nós falamos, que estão impossibilitados de estarem conosco. Alguns deles devem estar acompanhando pela internet e que sejam também edificados pela palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, nós queremos somente fazer uma correção. No início desse encontro, nós tivemos a nossa eleição, né? A homologação da diretoria. E nós falávamos que íamos descer essa mesa, mas eu acredito que fica melhor trazer aquela mais alta, viu, Hugo? Logo que terminar o culto, por favor, providencie que a mesa venha aqui para frente. E os irmãos, gentilmente, eu peço que assinem o livro de ata, para que nós possamos passar para o nosso contador e reconhecer as firmas, e assim nós darmos prosseguimento a essa parte formal, né, Ana, da nossa igreja, tão necessária também, para que a igreja seja exemplo também no meio da sociedade. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Nós leremos os versículos 31 a 39 e faremos uma meditação nesse texto, a partir desse texto. Não somente peço que os irmãos abram, como também peço que os irmãos permaneçam com as suas Bíblias abertas. Romanos capítulo 8, versículos de 31 a 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, nós estamos diante de um texto bem conhecido da maioria do povo de Deus, que trata justamente acerca da segurança que temos. A segurança que temos em Jesus Cristo. Pela fé nós estamos seguros, nada de fato poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Essa é uma palavra de firmeza, de segurança, de amparo. É uma palavra que consola, é uma palavra que enche o nosso coração de esperança. É uma palavra que fortalece a alma. Eu gostaria, antes de nós nos prendermos ao texto que foi lido, eu gostaria somente de rapidamente explicar um pouco a respeito dessa grande carta. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos. Paulo não conhecia aquela igreja, não conhecia a cidade de Roma, não conhecia aqueles irmãos. No entanto, tinha um propósito de chegar até a Espanha para levar o evangelho da graça. E ele então quis fazer de Roma um ponto de apoio para chegar até a Espanha e evangelizar. Como ele não era conhecido daqueles irmãos, pelo menos de boa parte, no final da carta, nós até encontramos ele mencionando nominalmente alguns daqueles irmãos que ele já tinha convivido em outros contextos. Mas como ele não era conhecido da maioria, ele fez questão de escrever esta carta que se tornou para nós um grande tratado teológico, uma carta riquíssima do conteúdo do Evangelho da Graça. O apóstolo Paulo então dividiu essa carta de uma maneira extremamente sublime. Logo no início ele saúda aqueles irmãos e diante da sua saudação, ou durante a sua saudação, ele logo declara o que o Evangelho representa para a sua vida. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Na sua saudação, que vai no capítulo 1, versículos de 1 a 17, ele então termina expondo aquilo que de fato representa o Evangelho para a sua vida. Logo depois, a partir do versículo 18 do capítulo 1, o apóstolo Paulo passa a apresentar a condição do homem, tanto os gentios, aqueles que não eram judeus, como também os judeus, viviam uma condição de divórcio em relação a Deus, divorciados do Senhor, separados de Deus por conta da própria degradação, tanto gentios como judeus, todos necessitados. Ele então termina falando que todos pecaram e por conta disso carecem, foram destituídos da glória de Deus. A partir do capítulo 3, ele passa, na verdade, a situação dos judeus e gentios, da humanidade, ele expõe a partir do versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 3. E a partir do versículo 21 do capítulo 3 até o capítulo 8, versículo 39, nós encontramos o apóstolo Paulo apresentando a obra salvadora do Senhor Jesus para com a humanidade. E você pode observar uma didática perfeita. A saudação, o que o Evangelho representa para mim, dizia Paulo, a condição do homem, tanto gentio quanto judeu, aquilo que Deus faz para com o homem que tinha se afastado dele, e depois disso, ele passa a falar a respeito da santificação, da vida com Deus, do crescimento espiritual. Isso vai do capítulo 9, versículo 1 até o final do capítulo 11, versículo 36. A partir do capítulo 12, ele dá instruções práticas para que, enquanto igreja, nós pudéssemos desenvolver a graça que foi recebida pelo Senhor Jesus. Mais uma vez, enfatizamos a didática do apóstolo Paulo. Saudação e o que o Evangelho representa para ele, a condição do homem, o que Deus fez para o homem, a salvação, a santificação, que é o passo seguinte, porque nós somos salvos, justificados por meio do Senhor Jesus Cristo, é um ato unilateral que vem diretamente do Senhor. Porém, a partir da justificação, nós temos essa grande caminhada, que é a caminhada de santificação, de busca de nos identificarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois disso, a prática, enquanto igreja, enquanto servos de Deus, enquanto templo do Espírito Santo de Deus, a prática que temos que ter nessa vida diária. E, finalmente, ele dá instruções para aqueles irmãos e concluir essa grande carta, não é? O texto que nós lemos se encontra inserido
na ênfase que o apóstolo Paulo deu à santificação. No entanto, para que nós busquemos uma vida de santificação, é necessário nós termos a segurança de que o Senhor está conosco. Até porque a santificação, ela não é um ato humanista. É o Senhor que nos santifica. Vocês lembram da oração sacerdotal? Quando o Senhor Jesus Cristo orava por nós, orava pelos seus discípulos, ele dizia assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sem ela, portanto, nós não temos qualquer possibilidade de nos santificarmos. Então, tudo que nós temos é baseado na palavra de Deus. Alguns aqui participam, por exemplo, de aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico, nós somos edificados pela palavra e não pelo aconselhado. É a palavra que toma lugar. Então, na verdade, nós somos santificados, firmados na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, então, enfatiza isso. Nós só seremos santificados nessa caminhada de santificação. É necessário que nós tenhamos segurança. Eu acredito, meus irmãos, que as informações que foram dadas, esse esboço da carta, de alguma forma nos ajuda a compreender o texto que nós lemos. Fiz alguns destaques para que nós possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Antes, porém, eu gostaria de rapidamente fazer uma releitura dos pontos que nós julgamos de grande importância que estão inseridos nesse texto. Portanto, com a Bíblia aberta, acompanhe juntamente conosco, tá? O apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Obviamente, ele está falando a respeito daquilo que o Senhor fez por nós, quando nós ainda éramos afastados. E essa era uma tese defendida por Paulo, que Deus prova o seu grande amor para com cada um de nós, em que, ainda pecadores como éramos, Cristo morreu por nós. Que diremos, pois, acerca de tamanha manifestação de amor? Que diremos, pois, acerca destas coisas? Deus é por nós, quem será, portanto, contra nós? Ele até compreende a possibilidade de haver adversidades na vida, e como temos problemas, a começar por nós mesmos, a começar pelo nosso próprio coração, que tantas vezes é enganoso e leva-nos para caminhos tortuosos. Temos, portanto, adversidades na vida, somos firmados pela bondade de Deus. Eu estava lendo durante a semana acerca do sofrimento humano, e era um livro de tratado teológico, onde nós encontramos muitas definições do sofrimento humano, e uma delas, que muito me chamou a atenção, foi escrita pelo pastor batista, Charles Haddon Spurgeon, e ele dizia da seguinte forma: não pense que o seu sofrimento não é parte do propósito de Deus para a sua vida, é propósito de Deus, e um propósito maravilhoso. No sofrimento, você, de alguma forma, passa a reconhecer o seu tamanho diante da grandeza de Deus. Temos adversidades na vida, porém temos um Deus maior que as adversidades. Temos um Deus a quem recorrer em meio às dificuldades da vida, em meio aos problemas, às incertezas do viver. Temos um Deus. Por isso que Paulo diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual adversidade há de nos tirar do caminho que foi proposto por Deus lá na cruz do Calvário? Ele continua ainda falando: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aí ele faz uma comparação, ele faz de alguma forma uma demonstração, uma ilustração, ele mostra a demonstração do amor de Deus para com cada um de nós. Ele não poupou o seu próprio filho. Será que ele, que não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele de uma maneira gratuita, porque a salvação foi gratuita? E aquilo que nós recebemos de Deus também é pela graça, é gratuito, juntamente com ele, com Cristo,
todas as coisas, e o apóstolo Paulo fala a respeito daquilo que nos é suficiente para a vida, aquilo que supre as nossas necessidades. Aí ele fala exatamente do que ele está mencionando, das coisas que na mentalidade de um ou de outro poderiam nos faltar. Ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? É Deus quem o justifica. Quem tentará acusação? E aí nós encontramos algo que muito nos chama a atenção. O pecado é contra Deus. Certo aí? O pecado é contra Deus. Quando pecamos, nós pecamos contra Deus. Outras pessoas muitas vezes sofrem efeitos colaterais dos nossos pecados. Mas o pecado é contra Deus. Muitas vezes, quando nós estamos inseridos em um contexto de pecado, parece que estamos negando a existência de Deus, fazendo de conta que Deus não existe. O pecado é contra Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o justifica. Aquele a quem nós pecamos nos justifica. É Ele. Nós devíamos a Ele. E Ele então pagou por nós, entregando seu próprio Filho. Ele continua ainda, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não há intercessão maior que a do próprio Cristo em relação a mim e a você. Ele intercede por nós. E coisa maravilhosa. Nós podemos, por exemplo, nos lembrar, inclusive nós íamos pregar nesse texto hoje, Deus, acredito que foi o Senhor, modificou, mas eu estava preparando o texto daquele episódio que Zaqueu teve um encontro com Cristo, não é? E a gente pode pensar na figura de Zaqueu. A gente pode pensar na figura de Zaqueu, pessoas querendo condenar Zaqueu pelos seus erros. E aí podemos pensar naquilo que o Senhor Jesus disse para Deus em relação a Zaqueu. Disse: na verdade eu estive na casa dele. Na verdade ele se arrependeu. Na verdade, houve salvação na casa dele quando eu lá estive. Ele é filho de Abraão, é filho da fé, é um salvo. Quem os condenará? Quem pode condenar aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, queridos? Versículo 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Essas coisas terão o poder de nos separar do amor de Cristo. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Essa comparação é muito bela, porque é uma comparação que nos associa ao próprio Cristo, que era o Cordeiro de Deus que foi entregue para nos salvar. Depois ele continua: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. A vitória neste mundo é uma vitória que se limita a este mundo. Por que somos mais que vencedores? Porque a vitória que temos ultrapassa a realidade deste mundo. Nós temos uma vitória eterna. Nós temos uma vitória para toda a eternidade. Aquilo que nós recebemos deste mundo fica neste mundo, mas aquilo que nós recebemos do Deus eterno é para a eternidade. Essa é a razão pela qual nós somos mais que vencedores. Não somos somente vencedores, não somos somente campeões deste mundo, bem-sucedidos neste mundo. Nós somos mais que vencedores, porque a nossa vitória ultrapassa a vida que temos aqui, uma vida tão rápida, tão efêmera, tão transitória, tão, não é? Que passa tão rápido. Nós somos mais que vencedores.
porque estou bem certo, dizia Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas que virão no porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Ele para de tentar e diz: qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós somos unidos com Cristo para a eternidade e nada poderá nos separar de Cristo. Nós somos unidos com o Senhor na sua morte e na ressurreição. Fomos unidos por Ele. É a aliança que temos com Deus por meio do mediador, que é o Senhor Jesus. Alguns destaques para o nosso crescimento, queridos. Primeiro deles, destaco que em Cristo os fatos, as coisas deste mundo visível não nos surpreenderão a ponto de pormos em risco a nossa verdadeira condição de vida. As coisas que vemos, no versículo 31 ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas, diante daquilo que nós já temos visto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A perspectiva espiritual sobrepuja a perspectiva humana. As coisas, quando Paulo diz, ele está se referindo de uma maneira abrangente à exposição da graça oferecida aos pecadores. As coisas, diante das coisas que já nos foram reveladas, diante da manifestação do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? O que você já tem visto acerca do cuidado de Deus? O momento de pandemia é um momento que traz consigo algumas revelações bem interessantes. Nós temos visto pessoas dizendo: olha, eu tenho percebido o cuidado de Deus, o consolo de Deus, a força de Deus, a sua presença em madrugadas de enfermidade, o seu consolo em contextos de luto familiar. Acerca destas coisas que nós temos contemplado, é disso que Paulo fala. Quem será contra nós? E aí ele aborda, como eu falei agora há pouco, ele fala a respeito das oposições, dos problemas, das dificuldades da vida. Nós somos de Deus. Nada poderá nos separar. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Deus é por nós, quem será contra nós? Eu gosto muito de uma frase do pastor Billy Graham. O pastor Billy Graham tem uma frase, uma vez ele disse da seguinte forma, né? Inclusive tem na biografia dele, que eu ganhei há muitos anos da Lisiane. E tem uma frase que ele diz assim: eu li a última página da Bíblia, tudo vai acabar bem. Interessante, né? Eu li a última página da Bíblia, tudo vai acabar bem, porque Deus é Senhor de todas as coisas. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Deus é por nós, Ele é por nós, tudo vai acabar bem. Tribulações virão, muitas delas. Enfrentamos e certamente enfrentaremos ao longo da vida, mas nós precisamos caminhar com a cabeça erguida, sabendo que tudo vai acabar bem, que aqui ou no além nós estamos com Deus, estamos com o Senhor. Enquanto eu estou aqui, Ele está comigo. Quando eu partir, eu estarei com Ele. Tudo vai acabar bem. Quando chegar em casa, leia a última página, o capítulo 22 do livro de Apocalipse. Você vai perceber que tudo vai acabar bem. Nós cremos nisso. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Deus é por nós, quem será contra nós? Destaco ainda, meus irmãos, que Deus não poupou o que de mais precioso Ele tinha para nos justificar. Versículo 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? O apóstolo Paulo enfatiza
como sendo uma dádiva suprema o fato de Deus ter dado o seu Filho para morrer por nós. Muito me entristece quando eu me deparo pessoas empobrecendo o Evangelho, tratando o Evangelho como se fosse um local onde nós buscamos facilidades na vida, um local onde nós buscamos prosperidade material, onde nós buscamos coisas efêmeras, passageiras. O Evangelho não é isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O Evangelho é o amor de Deus a ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Às vezes nós somos tão pequenos, às vezes nós pensamos no Evangelho como sendo a solução para os problemas desta vida. Se você pensa assim, eu lhe sugiro que você leia o capítulo 11 da carta aos Hebreus, onde você vai ver a galeria da fé, formada por homens e mulheres que foram cerrados ao meio, que foram comidos pelas feras, que foram queimados vivos. No entanto, a Bíblia fala deles como sendo homens dos quais o mundo não era digno. O Evangelho, necessariamente, ele em si não traz prosperidade material, não. Nós encontramos em Deus o equilíbrio e as condições suficientes para termos uma vida digna. Mas, acima de tudo, nós temos o perdão para os nossos pecados, logicamente, juntamente com isso. Nós temos condições de trabalhar, de lutar, de enfrentar a vida com dignidade. Não podemos diminuir o Evangelho. Que acusação, que condenação poderá existir contra quem foi justificado por Cristo? É inútil a busca pela autojustificação. Se eu me autojustifico, certamente eu poderei encontrar pessoas que dizem: olha, você não foi justo, porque você se autojustificou, mas acontece que você não tinha somente esses pecados que você mencionou. Enquanto que em Cristo nós encontramos a convicção plena e a certeza plena de que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele aniquila o pecado. Sem gastar muito tempo com essa realidade, mas essa palavra aniquilar, ela também foi utilizada quando o povo de Deus era perseguido pelo exército de Faraó. E ao atravessar o Mar Vermelho, quando o exército de Faraó estava atravessando o Mar Vermelho, o texto sagrado diz que o exército foi aniquilado. Não ficou ninguém, não ficou nada. Assim Deus faz com os nossos pecados. Ele nos purifica de todo o pecado. O seu sangue é suficiente, o sangue de Cristo é suficiente para nos purificar de todo o pecado. Daquele que é pecador arrependido, daquele que se arrepende. É inútil buscarmos a autojustificação. A verdade é que nós nem nos autojustificamos e também não podemos ser salvos por outras pessoas, né? Se eu salvasse vocês aqui, poderia vir outro e salvar, né? Mas como nós somos salvos pelo Senhor Jesus, essa salvação ela é eterna. Temos para sempre, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não tem dificuldade, não tem problema, não tem morte, não tem vida, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque Deus entregou o seu Filho. Lá em Mateus capítulo 20, versículos 18 e 19, nós encontramos uma afirmativa que muito me chama a atenção, diz assim: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Jesus Cristo sabia que Ele era a oferta pelo nosso pecado. Ele é a propiciação para os nossos pecados. Destaco ainda que o amor de Cristo alcança a nossa vida de uma maneira permanente,
de uma maneira integral. Versículo 35 fala a respeito disso. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somos, portanto, salvos de uma maneira completa. Grandes problemas desta vida se tornam pequenos, eletivos, diante do poder dessa união que temos com Cristo. O apóstolo Paulo fala, em outras palavras, o que são a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, o perigo, as lutas, diante do amor de Cristo. Coisas pequenas. Destaco finalmente, queridos, que nenhum aspecto da ordem criada pode desfazer o efeito do amor ativo de Deus por nós. Versículo 38 e 39 mencionam claramente isso, né? Ele já conclui dizendo essa grande bênção. Eu lerei somente o 39. Nem a altura, nem a profundidade ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá, nenhuma coisa criada, nenhuma coisa inventada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse capítulo, queridos, enfatizo novamente. Ele produz ao nosso coração a segurança de que estamos com Deus, tanto na bonança como nas tribulações, tanto em dias áureos como em dias difíceis. Nós temos um Deus que se revelou a nós na pessoa de Cristo, e nada pode ser comparado à bênção de termos sido alcançados por essa graça bendita, a graça do Senhor Jesus. Nessa caminhada da vida, é possível e bem provável que você encontre dissabores, dificuldades, incompreensões, algumas tristezas, alguns problemas que vão além das suas forças. Quem sabe até em alguns momentos, um desejo de desistir. Mas nunca se esqueça de que aquele que não poupou nem o seu próprio filho, Ele estará conosco todos os dias. E a sua presença é fundamental para nós enfrentarmos as lutas do nosso dia a dia. Por isso que Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei porque tu estás comigo. Quando nós caminhamos com Deus, nós podemos enfrentar as adversidades, sabendo que nós não estamos sozinhos. Ele está conosco, nos enche com o seu amor, com a sua graça, nos dá força para enfrentarmos os labores da vida. Que Deus nos abençoe, que Ele nos enriqueça com a sua graça, que a cada dia vivamos para a sua glória, que tenhamos uma vida de gratidão a Deus, que tenhamos uma vida voltada para Ele, que busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que nos relacionemos com Deus. Se primeiramente nós nos relacionarmos com Deus, as outras relações caminharão bem. Pode acreditar nisso. Se você condicionar as outras relações à relação que você tem com Deus, você há de perceber que as outras relações caminharão muito bem. Que o nosso Senhor nos dê paz, que o nosso Senhor nos dê esperança, que o nosso Senhor nos dê forças para enfrentarmos a nossa vida. Amém? Nosso Deus, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado, Senhor Deus, pela esperança que temos no Senhor Jesus Cristo, Pai. Nosso Senhor, aquece o nosso coração com a Tua palavra. Nosso Senhor, enche o nosso coração de esperança, Senhor, em dias tão difíceis que vivemos. Perdoa as nossas falhas. Oramos assim, no nome de Cristo. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos queridos. Nós vamos cantar Conta as Bênçãos. Enquanto estivermos cantando este belo hino, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta
para o sustento da igreja. Se você trouxe, enquanto estivermos cantando, você poderá vir à frente e em forma de culto consagrar parte daquilo que generosamente o Senhor tem lhe dado. Nós vamos então cantar e em forma de culto poderemos também consagrar ao nosso Senhor parte do que Ele tem nos dado. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimados julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos conta cada vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos e quantas são recebidas da divina mão, uma cada vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riquezas e bens, lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos e quantas são recebidas da divina mão, uma cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito uma fofoca aqui, não te desanimes, descerá contigo. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo, vai celestial. Quantas bênçãos e quantas são recebidas da divina mão, uma cada vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Uma cada vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Que grande desafio, né? Contar as bênçãos. Quem aqui aceita esse desafio? Trazer o relatório durante a semana. Pastor, vou trazer todas as bênçãos desde que eu nasci. Difícil, né? Como o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Nós contamos com esse Deus que nunca encolheu seu braço, sempre esteve estendido para cuidar de nós. Mesmo em dias em que nós nos afastamos dele, nós ainda assim o encontramos amoroso, cuidando de cada um de nós. Nós desejamos a todos uma semana de paz. Eu gostaria de pedir a um jovem que trouxesse rapidamente essa estante, né? Isso. Aninha, isso, por favor. Pega o livro. E eu gostaria que no final, após a bênção apostólica, você, mesmo que você não seja membro ainda, mesmo congregado, você poderá assinar, mostrando que você esteve presente nesse dia, quando nós estivemos aqui homologando a diretoria para o ano eclesiástico 2021-2022. Eu acho que esse é gel, não é, Ana Dízia? É álcool comum? Não, eu queria o álcool líquido mesmo. Pronto, fica melhor, tá bom? Aí a opção. Nós vamos, então, nesse momento, receber a bênção apostólica. Nós agradecemos a presença de todos. Carlos, Deus abençoe Carlão. Transmito meu abraço a Beatriz, ela precisou sair, mas que Deus a abençoe. Nós desejamos uma semana de paz, uma semana de vitórias, uma semana de comunhão com Deus, acima de tudo, a todos. Se você tiver que tomar alguma decisão durante a semana,
Não a tome antes de saber o que Deus pensa acerca desse assunto. Aquilo que Deus pensa é mais importante do que aquilo que nós pensamos. Porque os pensamentos e caminhos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos e caminhos. Que possamos viver na dependência do nosso Senhor. Recebamos a bênção apostólica, em seguida os irmãos poderão assinar o livro de ata. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e sempre. Amém. Queiram assentar-se com oração silenciosa, estamos despedidos.